salve, toda pura, toda santa Virgem Maria. Vamos reagir mais um herege aqui, né? Esse é herege. Está ali no grupinho do Lucas Vanzoli. Só galera, né? Olha só. Resposta ao catolicismo, parte 1. Pastor Eliseu. O catolicismo precisa se despertar para isso. João escreveu no capítulo 5 para fugir dos ídolos. Mas o que é isso? À luz da Bíblia, qualquer pessoa ou objeto ao qual é dado louvor ou é invocado como Deus, ou lhe são atribuídas características divinas. Ele está falando à luz da Bíblia. Eu quero capítulo e versículo, o herege. Capítulo e versículo bíblico e etc. Olha só, você já vê a falácia do cara. Dá pra ver, já dá pra perceber, não sei como tem pessoas que 33 mil visualizações seguem, é enganado com a visão e interpretação pessoal, livre exame da escritura, para mistificar e tentar acusar que nós adoramos outro Deus. Então, à luz da Bíblia, então, ele está contrariando Deus, porque Deus mandou fazer, Êxodo 25, 22, uma arca da aliança, e em cima da arca da aliança tinha dois varões, duas figuras humanas, dois anjos, e Êxodo 25, 22, Deus se comunicava com Moisés de acordo que nós católicos oramos diante da igreja, diante dos santos, invocamos Deus diante das imagens, Salmo 95, adorar o Senhor através dos ornamentos sagrados. Então, Deus, ele é contraditório. Êxodo 20, versículo 3, ele está proibindo a adoração de outro Deus. Prestar culto a outro Deus. Prostrar diante da imagem de outro Deus e adorar essa imagem como se fosse o seu Deus, como aconteceu ali em Êxodo 32. À luz da Bíblia. Não da luz da Bíblia como de acordo com a minha cabecinha, a minha visão, não, de acordo com a Escritura. Simples entender isso. Pastor Eliseu. Então, uma porrada de vídeo dele aqui, cara. É isso aqui aconteceu que ele debateu ali com o Ariel, simplesmente deu mais status a esses hereges. Simples, pô. O católico, muitos apologia católica quer um debate ecumênico. Não, cara, é simples entender isso. A missão da igreja é combater aquele que contradiz a amada igreja. Os caras querem debater, não, um comunismo, tal, etc. Tal. Não, cara, é simples. O cara é um herege, o cara se apartou da fé, o cara nega a verdade, o cara denigre o magistério. Pra mim, um cara desse não tem o que escutar, cara. Não tem um comunismo com um cara desse. Simplesmente, ele está acusando uma coisa que não tem na Bíblia. Está defendendo uma mentira. Seu próprio pensamento. É simples para mim. Eu sou assim, cara. Tá, você é evangélico? Amém. Fica com a sua igrejinha protestante. Sua igreja fonte quinta. Amém. Não tem nada contra mim, cara. A partir do momento que você começa a degrinir a amada igreja, degrinir Nossa Senhora, aí sim, cara. Você tem que ser calado, você tem que ser refutado, você tem que ser envergonhado. Simples. Me mostra a luz da Bíblia, pastor. Ou lhe são atribuídas características divinas com ou sem o consentimento e aceitação. Qualquer coisa, pessoa que tome ou diminua a honra devida ao único e verdadeiro Deus. Acrescento aqui, qualquer desejo ardente que faça sombra à luz do nosso amor por Deus envolve algum tipo de idolatria. Atenção desordenada a certos elementos da criação que cabe somente a Deus. E os apóstolos foram sim criação divina em essência humana, mas o estabelecimento de suas imagens para adoração e invocação, ou como representantes de Deus, são frutos da imaginação católica e pagã. Olha só.
Então, olha só. Católica e pagã humana. Tem que ser refutado por parte. É simples, pô. A Bíblia não dá brecha nenhuma. A Bíblia diz o quê, ó? Hebreus, que você citou aí, mas não citou o versículo. Ó, Hebreus, olha só, 13, 7, ó. Lembrai de vossos dias que vos pegaram a palavra de Deus, como Deus, considerando como souberam encerrar a carreira, imitai-lhe a fé. Como vamos lembrar desses guias que encerraram a carreira? Culto de honra, respeito, veneração à sua memória. A imagem via sacra, ela me lembra, me remete e me leva a Deus. Uma imagem de João Batista, vamos lembrar o quê? A mensagem de João Batista. E etc. Olha só, Hebreus 12, 1. Deste modo, cercado como testemunha, desvencilhemos-nos da cadeia. Deste modo, cercado como estamos de tal nuvem de testemunha. Quem são essas nuvens de testemunha, meu pastorzinho? Eu não posso prestar um culto de honra a essa nuvem de testemunhas? Eu não posso prestar um culto de honra fazer uma imagem via sacra, que não é a imagem de um Deus, que não é uma imagem que não vai ser adorada, é uma imagem que vai me apontar, que vai ser venerada. Paulo diz, 1 Coríntios 2, sejam meus imitadores, como sou imitador de Cristo. Ali a comunidade de Coríntios imitava São Paulo. Então, são idólatras, porque de vez de imitar diretamente o Cristo, por que eles estão imitando São Paulo? Se eu posso ir diretamente na imitação do verbo. Esse é o intuito nas imagens via sacra, de um santo, de um padroeiro e etc. Hebreus 11, aqui ó, do 1 em diante, todinho você vai ver, a fé é fundamento da esperança que não se vê, ó. Olha só, Hebreus 11, 4. Pela fé ofereceu a Deus um sacrifício, Abel ofereceu um sacrifício bem superior ao de Caim, mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. É simples, Hebreus 9, ó. Se Deus tivesse proibido imagem e tal, exceto Hebreus 9, não estaria falando nem da Arca da Aliança. E Gálatas 3, 1, Paulo prega a imagem do Cristo crucificado. Olha só que interessante, como o seu pensamento é fraquinho. Você quer dar uma de apologeta, você quer dar uma de mestre, mas você é o pastor mais fraco apologeta que eu vi, que eu tô vendo aí na rede social. Porque você está aprendendo com esses mentirosos. Porque você está andando com esses mentirosos, então você está aprendendo a ser igual a eles. Malicioso, tenicioso, etc. Esses argumentos tudo já foi refutado pela igreja, meu querido. Ó, Hebreus 9, 4. Aí está o altar de ouro para os perfumes, e a arca da aliança, coberta de ouro por todos os lados. Dentro dela, a urna de ouro, contendo o maná, a vara de Araão que floresceu, e as tábuas da aliança. Aqui, ó, se tivesse proibido imagem, não estaria aqui, registrado ali. Outro texto muito interessante, João 10, olha só, meu pastor. 10, 23, ó. Jesus passeava no templo no pórtico de Salomão. Como era esse pórtico? Como era a adoração a Deus ali através dos ornamentos sagrados? Porque o templo, desde o piso, 1 Reis 6, do 22, 35, 41, 17, 26, desde o piso até o teto tinha imagem via sacra. Que não é imagem de Êxodo 20, versículo 3. É imagem de Êxodo 25, 22. Ele falou ali no debate com Ariel, é um debate, para mim, um debate, eu não vou falar nem um palavrão aqui, porque eu tenho que segurar, cara. Simples, pô. Quem chora de uma imagem está adorando a imagem, etc. Cantar diante da imagem está adorando. Tá regendo o vídeo de Ariel, né?
jogo de palavras aqui, mas tudo isso se refere a ídolos pagãos. Ou seja, alguém acreditar que aqueles ídolos ali têm algum poder, né? Como se ele fosse se mexer, fazer alguma coisa. Não é isso que nós fazemos na igreja. Nós temos representações de pessoas que estão em comunhão com Cristo, que já estão no céu com Ele. A antropologia mostra que as religiões dos povos geralmente começam na idolatria e vão progredindo para uma forma de fé mais pura, que finalmente... Antropologia? Eles querem falar bonito, eles querem falar corretamente, cara. A Bíblia está falando a idolatria do povo pagão. Essa é a antropologia da cultura pagã. Que o texto bíblico está alertando o seu povo que tem aliança como a Arca da Aliança. Olha só. Rejeita os tipos primitivos que requerem a presença de algum ídolo, ou seja, quando a fé de um povo vai se tornando mais intelectual e espiritual, menor vai se tornando a necessidade de representações divinas materiais. Por que ele está falando assim? Ele já foi refutado no versículo bíblico. Então, ele tem que citar, ele falou que é a luz da Bíblia. Olha só, vemos aqui, ó. Vou reagir esse vídeo por etapa, porque é muito conteúdo, é muita mentira, é muita falácia. Você pega em Êxodo. Olha só que interessante. Não vou nem entrar no Êxodo 20, versículo 3, não. Vamos Êxodo 25, 18. Ó. Olha só. 22, ó. Ali virei ter contigo, e é de cima da tampa do meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Olha só. Êxodo 25, 18. Fará 2 querubins, ó, de ouro. Eu farei de ouro batido no determinado tamanho lá do outro lado. Olha só. Deus se comunicava com Moisés como meu pastor. O cabra católico, quando ele vai lá na igreja católica, ali tem um altar, tem um sacrário. Eu muitas vezes fazia isso aí quando eu trabalhava ali em Itaquá, pertinho da igreja. Todo dia lá, diante do altar, prostrava ali e conversava com Deus. Tinha imagem via sacra, tinha imagem de anjo, etc., de querubins, a igreja mais antiga ali. Se colocava com Deus. Essas imagens aqui são imagens de outro Deus. Quem está sendo adorado? Deus vivo ou as imagens? Deus vivo. Porque a imagem ela é uma janela da alma, como diz o padre Paulo Ricardo, que nos leva a adorar a Deus. Ó, Êxodo 26, 1. Ó, farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, retorcida, de púrpura, violeta, púrpura, escarlate e carmesim, sobre as quais alguns querubins serão praticamente bordados. Ó. Então, cara, você pega o Velho Testamento, rasga e limpa o U. Porque você não acredita na Bíblia. Você lê a Bíblia, mas você acredita o que você está entendendo. Deus manda fazer imagem via sacro e Deus proíbe imagem pagã. Olha só, você pega em Deuteronômio também, dá para se entender isso aqui, ó. Olha só, Deuteronômio 7, do 1 em diante, ó. Olha só que interessante, ó. Quando o Senhor teu Deus tiver introduzido na terra que vai possuir, ó, e tiver despojado em teu favor muitas nações, os heteus, os jeveseus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os vezeus, os jebuseus, 7 nações maiores e mais numerosas do que tu, ó. Essas 7 nações maior que a do povo eleito, do povo escolhido, tem um tipo de culto. Tem um tipo de adoração prestada a uma imagem feita por mãos de homens, que não é imagem que é feita pelo povo de Deus. Êxodo 36 ali. São imagens pagãs, do povo pagão. Que povo? Os heteus, os jebuseus, os amorreus, os cananeus, os etc, etc, etc. Olha só.
Olha o que o Senhor vai falar, meu pastor. Você dá... Não, eu entendo. Claro, você entende o básico. Isso é mínimo para um pastor. Olha só. Deuteronômio 7:2. Quando o Senhor teu Deus as tiver entregado e tu a tiveres vencido, então as voltarás ao intérito. Não farás pacto algum com elas, nem as tratará com misericórdia. Não construirá com elas matrimônios, não dará a tua filha a seus filhos, e não tomará de suas filhas para teus filhos, pois elas afastaria do Senhor teus filhos, que serviria a outro. Dá um zoom aí, meu querido Deus, seguidores desse herege. A cólera do Senhor se inflamaria contra ele e não vos destruiria prostitutamente, ó. Mas eis como procederá a seu respeito. Destruirei seus altares, quebrarei suas estrelas, cortareis suas assearas de madeira e queimarei as suas imagens de escultura. Porque és um povo consagrado ao Senhor, teu Deus, o qual te escolheu para seres o seu povo, sua prosperidade exclusiva entre todas as outras nações da terra. Mas claro que isso aqui não tem como, cara. Não tem como. Olha só que interessante. É simples, pô. O cara quer entrar na antropologia, desmistificar, etc. Para o quê? Porque já foi refutado Êxodo 20, Salmo 115, Salmo 135, isso já é falácia velha. Ezequiel 10, Atos Apóstolos 10, 25, 26, Atos Apóstolos 19, se eu não me engano, 10, 19, isso aqui já foi refutado pela igreja. É simples. O que Deus está proibindo, meu pastor? Êxodo 32 já deixa bem claro, o povo fizeram o que ali? Prestaram o culto. Se eu me prostrar diante da imagem de Nossa Senhora, isso não é adoração, meu irmão. Gesto não é adoração, é um sentimento de adoração. Se eu prostrar diante da imagem em prol de um sentimento para adorá-lo, é isso que a Bíblia está proibindo. É essa antropologia. Mas se eu prostrar diante da imagem, via saco que vai me levar, lembrar daqueles que encerraram a carreira, Deus vai se alegrar, porque Salmo 95, 9, Salmo 28, 2 diz bem claro: adorai o Senhor através dos ornamentos sagrados. O que tinha ali no templo, no Tebi? A Arca da Aliança. O que abrigava em cima da Arca da Aliança, seu herege? 2 ídolos, 2 deuses, 2 divindades? Se fosse quando Cristo está passeando no templo, aí os apóstolos também reunidos no templo, os apóstolos 3, e João 2 ali, Cristo chicoteia todo mundo, por que Cristo não falou daquela idolatria, daqueles ídolos, aquela Arca da Aliança que tinha 2 querubins? Eu não sei, cara, eu não sei. Simples, pô, simples. Tá dando nojo, cara, tá dando nojo essa apologética hoje em dia, cara. Eu baseio, meu trabalho não é apologética, meu trabalho é pregar em cima, essa mentira. Eu não sou focado em apologética, eu sou focado em pregação, cara. Refutar esses hereges, esses mentirosos, Mateus 24:4, esses falsos profetas, através da pregação, cara. O meu estilo é isso. Se você acreditar, amém. Se você acreditar, para mim, tanto faz. Estou um pouco me enxando. Essa é a minha missão. 10 anos que eu já faço essa missão. E 10 anos que um povo católico não me reconhece. Não me valoriza, só despreza, não dá crédito. Mas vou, até no final da minha vida, vou fazer esse trabalho. Porque eu não estou para agradar homens. Não estou para servir homens. Mas a verdade em prol do reino de Deus. Salve Maria, só serve o missionário Roberto. Não é para ficar nessa briguinha do diácono João Vitor com o pastor Eliseu, o Ariel. Não, para mim isso não existe, cara. Esse comunismo, não. Ou você defende a igreja ou você abaixa a cabeça e fica na sua. Não, o nosso foco é que ser uma voz, como João Batista ali, como os fariseus, os judeus vinham ali, meu irmão, raça de vibra.
E ponto final. Ah, vamos entrar no comunismo, João Batista. Não, eu sou o povo eleito, Não, é raça de víbora. Converter e fazer a verdadeira penitência. Não basta dizer que nós temos pai como Abraão, não. Não basta, isso para mim não basta. É Cristo, é a verdade, é o magistério, coluna sustentáculo da verdade. Simples entender isso. Tá fora da igreja? Para mim, meu irmão, tá fora da verdade. Não tem como. Ah, mas eu faço um trabalho, uma missão, tá conversando com o irmão evangélico, etc. Ah, mas a minha igreja faz um trabalho tal de... Meu irmão, a espírita também faz. A macumbaria também faz. Isso não basta, cara. Basta. A verdade. Porque o espírito da verdade, ele é o espírito da verdade. Ele não é o espírito do engano. Ele não é o espírito de divisão. Ele não é o espírito contraditório. Simples entender isso. Quando você vê pastor falando mal da igreja, não é o Espírito Santo não, minha querida. Por mais que você se impressione, ela chure, ela bara, esse cara que você impressionar isso em língua. O dom de língua é o menor que tem, cara. Constituiu primeiramente os apóstolos. Então, quem sustenta isso aqui, primeiramente, os apóstolos. Foi confiado aos apóstolos, que são o fundamento, tendo por pedra de ângulo o fundador e mestre da sabedoria, o próprio verbo. Não esses pastorzinhos, não. Simples. Quer falar bonito, quer status. Para ele tanto faz, cara. Para eles são a verdade. Mas será mesmo? A Bíblia não deixa brecha nenhuma. Salve Maria sobre a sua vida. Eu amo a Escritura, já esses caras não sei não.